Apresentamos Mitologia em Pauta, um estudo do GRESG com Guaraci Silveira. Símbolos, lendas, fábulas, deuses, heróis e suas relações com a psique à luz da espiritualidade. Bons estudos! Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs. Nós estamos iniciando o Mitologia em Pauta, temporada 2, episódio 4. Neste episódio, nós vamos ver as aventuras de Ulisses. Vamos fazer um estudo a respeito dessa jornada do herói Ulisses. É preciso tornar-se herói, mesmo que seja necessário destruir conceitos errados ou vencidos. O herói é forte e destemido. Aí está, meus irmãos, temporada 2, Heróis, Lendas, Fábulas e seus desdobramentos. Já vimos as deusas em nossos dias, quem são os heróis, Tristão, Isolda, Perseu e Medusa, e hoje as aventuras de Ulisses. Vai ser muito interessante porque toda vez que um herói parte para uma jornada, e nós já falamos isso, né, em outro estudo, toda vez que o herói parte para uma jornada, ele leva com ele toda uma gama de possibilidades de vitória. É bem provável, né, que a gente pensar bem, analisar bem, o herói só não vence se ele não quiser. Porque, afinal, ele pega a jornada própria para as forças dele, ele pega o trabalho equivalente aos seus conhecimentos e às suas forças. Então, ele vai vencer. Agora, se ele desanimar, pode ser que ele perca. No estudo anterior, né, que nós fizemos sobre o gráfico da jornada do herói, tem o herói que desiste. Ele começa muito bem e desiste. Muitas vezes, numa encarnação, nós começamos muito bem e, dali a pouco, a gente desiste. Então, é preciso entender que esses estudos da mitologia estão trazendo para nós mesmos. Você é o grande herói, porque você que tem que superar todas as dificuldades para chegar a um grau avançado ou um grau acima na sua evolução. Então, nós somos heróis o tempo todo. Estamos buscando o tempo todo superar entraves. Né? Pode ser no seu trabalho, pode ser na sua família, no seu social. Então, tudo isso representa a jornada do herói. Então, nós fazemos essa jornada todo dia. Toda manhã, quando acordamos, nós vamos para a jornada daquele dia. À noite, por isso que Santo Agostinho falava, à noite precisamos refletir de como foi o nosso dia. Então, qual foi a sua jornada de hoje? Nós temos que otimizar nossos tempos. Por quê? Porque se eu perco, por exemplo, uma hora com conversas não interessantes, com passeios desnecessários, às vezes eu saio andando feito uma pessoa sem rumo, então é preciso otimizar o tempo. No futuro, nós vamos precisar desse esforço de agora. Então, se você tem tempo útil, tempo vago, que seja tempo útil. Tá? Para você não ficar depois tendo dificuldades maiores em otimizar seu tempo. Lá na espiritualidade, com certeza nós teremos tempo para tudo. Né? Porque a evolução ela é cíclica e ela precisa do esforço continuado de todos nós. Então, nessa jornada de Ulisses, ele teve que fazer. Ele sai de Troia, fica lá no norte, né? Bem lá no norte, lá do Mar Egeu. Ele sai de lá, né? Perto daquela região quase que polar, né? no Polo Norte. Então, ele vai descendo pelo Mar Egeu, passando por diversas ilhas, até chegar em Ítaca, que era a ilha que ele morava. Ele era rei da ilha de Ítaca. E tinha Penélope, né, que era a sua esposa.
e tinha seu filho também, que ele deixou bem pequeno. E aí a jornada dele terminou a guerra de Troia, né? Então ele tem que voltar para Ítaca. Então não é uma volta simples. Então ele foi herói lá em Troia, e agora ele tem que confirmar esse heroísmo para chegar ao seu lar, à sua casa. Então, às vezes, gosto muito de colocar essas questões para a gente refletir juntos. Não é a questão que está fechada, sabe, gente? Isso aqui é uma reflexão. Então, por exemplo, você termina o seu dia de trabalho. Você foi um herói lá no seu trabalho. Agora você vai chegar na sua casa, na sua família. Então, você tem outra jornada. Como você chega, de que maneira você conversa com os que estão em casa, de que forma você traz para eles alguma coisa de bons conteúdos. E mesmo a sua jornada do trabalho para a sua casa, né, muitas pessoas se perdem nesse caminho. Ao invés de ir para casa, né, direto, para os seus, para o seu filho, sua filha, ele fica parado aí em barzinhos, né, perdendo seu tempo, enquanto que em casa alguém está esperando. Então você observa que quando se estuda mitologia, os escribas que escreveram essas lendas, eles tinham toda uma consciência da aventura do espírito rumo à imortalidade. Então você chegou no homem, cheguei, ótimo, que beleza. E daqui por diante você vai ter que conquistar os seus graus superiores. Então é preciso otimizar seu tempo. E à medida que você vai caminhando nos anos, nas reencarnações, então você vai tendo cada vez mais que assumir compromissos com os ciclos que Deus te deu. Então vamos ao estudo aqui do Ulisses para a gente tentar tirar alguma parcela para os nossos entendimentos, né? Então vamos a eles. Aqui está, olha, mitologia em pauta, né? Grandes heróis que enchem a mitologia de fatos e feitos extraordinários. Então era preciso chegar a um lugar ou cumprir uma determinação. Eis o grande projeto da evolução: chegar e cumprir. Ulisses, como Hércules, nós vamos ver no próximo estudo, Ulisses e Hércules são deuses que nos encantam pela força, atitude e certeza na vitória, assim como o homem que necessita ser vitorioso nas suas ações. Então, mitologia em pauta, temporada 2, episódio 4, As Aventuras de Ulisses. Vamos a ele. Você observa que a figura de Ulisses é de um homem forte. Não precisa ser homem só não, viu, gente? Pode ser a mulher também. Mas representa que é preciso ser forte, ser destemido para vencer as necessidades da jornada. Então, essa figura aí, fortíssima, ela representa isso. Você tem que se encher de fortalezas para você vencer a sua etapa. Tá bom? Então, aqui, ó. A Guerra de Troia foi um conflito bélico entre gregos e troianos, né? Você sabe que o menino lá de Troia, né, ele foi até Esparta e roubou a filha do rei, a esposa do rei, a Helena, e levou a Helena para ele. Esparta ficava bem mais embaixo, né, e Troia lá em cima. Então, o que o rei de Esparta fez? Então, vamos lá recuperar a Helena. E aí criou-se o conflito, né, que é a Guerra de Troia. Mais ou menos é isso. Nós não estamos estudando Guerra de Troia, nós só estamos estudando Ulisses, tá? Então, pelo fato de Troia ser uma cidade cercada por muralhas, os gregos não conseguiam ter vitórias nessa guerra. E para contornar a situação, enviaram o cavalo de Troia, que passou pelos portões do oponente, como um presente de redenção. Mas havia soldados dentro dele, ato o qual originou a expressão presente de grego. Com isso, os gregos venceram a guerra. Então, eles não conseguiram entrar lá em Troia. Estava complicado lá entrar em Troia por causa das muralhas. Então, eles fizeram um cavalo de madeira, né, e falaram que era um presente, né, que eles estavam se rendendo aos troianos e dando um presente para eles. Só que, quando entrou, né, o cavalo estava cheio de soldados que saíram, né, abriram os portões para o exército grego entrar.
E aí, pronto, venceram a guerra. Essa é a história. Se aconteceu, não se sabe. Eu já li várias versões de Troia, que inclusive esse cavalo não era um cavalo, era um navio, enfim, toda uma especulação em torno e pouca contextualização. Então, vamos pensar nessa coisa aí, porque nós estamos trabalhando não a Guerra de Troia, mas Ulisses. Aí, continuando o estudo, né? Essa história está no livro Odisseia. Essa figura estranha é do Homero, certo? Homero foi um poeta épico da Grécia Antiga, ao qual tradicionalmente se atribui a autoria dos poemas épicos Ilíada e Odisseia. Tá? Odisseia, essa história aí do nosso prezadíssimo, né? Ulisses. Tá? E mais ou menos a idade, ele foi em torno de 800, 900 a.C. Então, vamos pegar agora a jornada de Ulisses. Em uma desavença com os habitantes, ele vai para uma ilha, ele começa a descer, sabe? Então, ele vai para uma ilha chamada Ilha Ismaros, que tinha os Ciconianos. O que eram Ciconianos? Eram cegonhas. A tradução dessa palavra ciconiano é cegonha, esse bicho esquisito que tem aí. Olha. Em uma desavença com os habitantes, Ulisses perdeu 6 homens de cada navio. Então já começou tendo perdas na sua jornada. Ulisses e seus companheiros chegam à ilha de Ismaros, né, onde encontram os ciconianos e tem essa perda aí de 6 navios. Assim começa a Odisseia. Então, vamos analisar isso aqui. Quando partimos para uma aventura que nos libertará, encontraremos sempre algo que nos tire ligações energéticas com o que pode nos perturbar a jornada. É sempre bom estar atento a isso, para não desanimarmos logo no início. Então, isso significa, né, que quando nós partimos para uma jornada, pode ser que no início da jornada a gente tenha alguma perda. Mas aí que está, não vamos desanimar. Então, perdemos, essa é uma perda de imediato, porque também estamos aí nos acostumando com a jornada, sabe? Então, vou dar um exemplo assim, mais simples. Você tem uma jornada hoje ou amanhã, que é de fazer, por exemplo, 100 produtos que você trabalha com eles. A sua meta é de 100. Aí você tem ali as horas para o seu trabalho. Vamos colocar que você comece às 8 da manhã e termine às 18 horas com 2 horas de almoço. E aí você começa. Então você imagina, eu tenho 4 horas de manhã, 4 horas de tarde. E você analisa, se eu tenho que fazer 100, eu tenho que fazer 50 de manhã, 50 de tarde. Ou melhor, fazer até mais de manhã, porque à tarde já é mais cansativo. E aí você começa, né? Você faz lá o seu projeto e começa. Só que você começa a perder, por exemplo, tempo com determinado produto, né? Que não consegue realizar. Então você começa a ter perdas. Você começa a pensar, nossa, não vai dar tempo. Mas faça isso. Isso aconteceu comigo, gente. Eu trabalhava numa empresa muito grande, né? E eu precisava fazer uma viagem numa sexta-feira. Precisava ir a Belo Horizonte. Aqui de Juiz de Fora a Belo Horizonte. E eu conversei com o meu gerente, ele me entregou um pacote de serviços, né? E falou comigo assim, se você preencher esse pacote até às 6 horas, você pode ir. Não vou te tomar nem o dia, você vai... E aquilo foi uma jornada para mim. Que era muita coisa, eram 700, chamava de ordem de serviço para instalação de telefones. Então, eram 700 coisas que eu tinha que datilografar. Olha, minha gente, foi uma jornada, viu? Mas às 17h30 eu entreguei. Então, quer dizer, naquele dia, eu tive que ser um herói para conseguir o que eu queria, que era ir com a minha noiva a Belo Horizonte, porque a gente estava resolvendo uma situação lá de um emprego, né? Ou de um estágio para ela. Então, assim, as jornadas chegam. E quando terminou, que eu entreguei para ele,
todo mundo veio me cumprimentar, você se potencializou mais ainda. Então, a tua jornada, se você vence, você se potencializa nela. Tá certo, gente? Então, por isso que nós colocamos isso aí, que às vezes, no princípio, né, alguma coisa vai tirar, né, você, tá? Mas não se deixe perturbar. Caminhe na sua jornada. Ulisses não se deixou perturbar. Uma tempestade no mar arrastou Ulisses e seus navios por 9 dias. Olha só. Seria o mar Egeu, né? Estaria lá no mar Egeu, e naquele momento, aquela tempestade arrastou o navio dele por 9 dias. Então, ele enfrentou uma tempestade imensa na jornada dele dessa ilha, que ele sai para uma outra ilha. Vamos ver o que a lenda conta daqui por diante, né? Tempestades indicam limpeza, faxina. Na jornada do herói, para que ele se saia vitorioso, é necessário limpar a mente dos hábitos errôneos para que o liberte para uma nova etapa na evolução. Então, nós estivemos pensando aqui na nossa etapa de buscar a evolução espiritual consciente, que é o que nós precisamos fazer. Então, nós temos que começar a limpar a mente. A nossa mente está toda suja, está toda imunda por pensamentos infelizes, inferiores, por atitudes que a gente aceita, por propostas indecorosas que muitas vezes se aceita, visando um bem imediato, uma sensação. Só isso. E aí a pessoa tem que começar a limpar isso aí, essa tempestade, para aquele que está querendo crescer para Jesus, crescer para Deus, crescer nele mesmo, ele vai ter que enfrentar tempestades, gente. Não é fácil. Se você conversar com qualquer espírito do mundo espiritual que já venceu essas etapas, ele vai te dizer isso. As tempestades são enormes, com raios, trovões, que são os arquivos energéticos que estão na nossa mente, que nós arquivamos lá. Então, muitas vezes, o herói sente essa pressão imensa dessa tempestade de raios, de trovões, que quase desnorteia, mas ele precisa limpar a mente. Então, não se chega a um grau superior da evolução com a mente toda voltada e fixada nos enganos do início. Os inícios, quanto homem, nós tivemos muitos enganos. Alguns a gente consertou, mas outros não. Então eu preciso saber o que eu entendo, o que eu gosto, o que eu busco, o que me dá prazer, para que eu possa limpar quando isso não for estabelecido dentro dos critérios das leis de Deus. Observe sua mente aí, como é que ela está, né? E aí, vamos dar sequência. Né? Eles chegaram numa ilha que era a ilha dos comedores de lótus. Então, Ulisses enviou 3 dos seus homens para descobrir quem eram os seus habitantes. Ao se misturarem com os habitantes, foram gentilmente entretidos por eles, ofereceram sua comida. A planta de lótus, o efeito era tal que quem o partilhasse esquecia a casa da casa que desejava permanecer naquele país. Ulisses teve que arrastar os homens dali à força, sendo mesmo obrigado a atá-los por baixo dos navios, para que eles não vissem, né, não vissem o lótus. Como que a gente pode imaginar isso? Olha, quando empreendemos a jornada do herói, as lembranças arquivadas em nosso inconsciente surgem para nos entorpecer. Lembranças essas que devem ser extintas e, por isso, o viajante precisa estar fortalecido para lutar e vencer essas comidas estranhas, que são energias que nos mantêm subjugados ao passado e que precisa ser vencido. Dizem que no início do século XIX, no início do século XX, teve um mal do sono aqui no mundo, né? Eu não me lembro, sinceramente, eu fiquei sabendo disso, que teve um mal do sono, que as pessoas começavam a dormir, elas ficavam entorpecidas. Então, muitas vezes, vejam vocês, nós temos fluidos que nós arquivamos por omissões, por preguiça,
Às vezes a gente estava com uma preguiça muito grande, aí ficava deitadão lá no sofá, né, na cama, não queria fazer nada, não queria trabalhar, aquela sonolência, aquela coisa que não deixava a pessoa sair daquele lugar e ele não saía. Então, existem muitos fluidos entorpecedores. Se você se sentir meio que entorpecido pelo sono, sendo que não é o momento dele, o sono chega quando a melatonina, que é secretada pela glândula pineal, começa a trabalhar hormônios para que se chegue ao momento do repouso, que é o sono físico. Então, isso ocorre no cair da noite. Então, se durante o dia você está entorpecido pelo sono, entorpecida, faça uma prece. Porque pode ser que sejam esses fluidos da preguiça que um dia você arquivou e agora estão vindo à tona para serem liberados. Se você se entregar a eles, você fortalece eles. Agora, se você lutar, começar a fazer alguma coisa, começar a agir, você vai vencendo esses fluidos. É o que aconteceu aqui nessa jornada do Ulisses, né? Então, quer dizer, eles comeram a tal da flor de lótus, que, né, para eles lá era entorpecente, né? Na verdade, a flor de lótus ela é muito bonita e ela pode entorpecer sentidos por um instante. Pode ser uma metáfora essa questão da flor de lótus, tá? Ela é muito linda, né? Então, ela pode entorpecer a gente. Nossa, que beleza, quanta beleza. E você fica ali embevecido. Então, é preciso tomar cuidado, porque o que nós vemos aqui neste mundo são coisas muito pequenas ainda. Na hora que a gente começar a ver as coisas grandiosas do mundo espiritual e do universo, se a gente ficar entorpecido, a gente não vai conseguir caminhar. Então, vamos acostumar desde agora com o belo que existe, com as possibilidades que Deus cria para os seus filhos, para a gente caminhar com muita naturalidade. Desde a antiguidade clássica, os sumerianos já sabiam da vida eram em outros planetas. Que habitavam uma ilha o cosmos, só deles. Tinham apenas um olho no centro da testa. Viviam em caverna e se alimentavam do que a ilha produzia. Em busca de suprimentos, Ulisses desembarcou levando um jarro de vinho como presente. Entraram numa caverna onde tudo estava em perfeita ordem. Chegou Polifemo, o dono da caverna, que é um cíclope. Todos estavam dentro da caverna. Quando Polifemo entrou, rolou uma enorme pedra que nem 20 bois conseguia arrastar. Então, era uma pessoa de um olho só, era um ser, né, com um olho só, no centro da testa, e muito forte, que morava em caverna. Tá? Aí, a gente pode pensar o seguinte, que toda a história que se segue mostra Polifemo aprisionando Ulisses. Então, Polifemo queria devorar os companheiros de Ulisses. Foi servido um banquete e o gigante prometeu a Ulisses que seria o último grupo a ser devorado. Após o banquete, o gigante deitou e adormeceu. Numa estratégia de Ulisses, foi colocado um tronco em cima do olho do gigante, girando, e atingiu mortalmente o gigante, que gritou por socorro. Desde a Ulisses havia dito a ele que seu nome era Ninguém. Já sabiam então você vê, da né? vida em você outros tem planetas. Aqui um gigante. Sabia que essa imensidão então você tem um gigante não de um olho só na testa. Vida e ele planeta como era a Terra. Muito forte. E o Senhor Jesus e ele queria aprisionar Ulisses e os seus na casa do Pai. Companheiros para insistimos para jantá-los, né? Nessa ideia. Então o gigante, depois que serviu o banquete, ele deu um banquete para ser para atrair as pessoas, né? E depois ele dormiu. Então o que o Ulisses fez? Amarrou um tronco, né? No olho dele, girou material, e praticamente matou esse Ulisses, esse gigante, pelo menos nas suas forças. Que pode ser e aí ele começou a gritar por socorro. Planeta. Mas antes ele perguntou para Ulisses como é que era o nome dele. Ulisses falou: você não chama ninguém. Mas é preciso ter a vontade Quer dizer, quando eu estou na minha jornada, eu não sou ainda uma representação da minha vitória futura. Eu estou indo para essa representação. Então, eu ainda sou um ninguém para essa vitória que eu estou buscando.
quando nós entendermos assim. Com certeza. Os outros gigantes, né, de um olho só, chegaram lá, o Polifemo estava deitado, para nos informar muito dolorido, né? E aí os outros cíclicos vieram e ouviram a história de Polifemo, agonizante, e perguntaram quem o havia ferido. E ele respondeu, foi ninguém. Os cíclicos disseram, se ninguém o feriu, isso foi golpe de Jova, e você deverá suportar. Foram embora, deixando o cíclope gemendo. Então, foi uma estratégia que Ulisses utilizou, né, para a questão, amarrando, né, a madeira em cima do cíclope. Então, foi uma história que uma estratégia de Ulisses para vencer aquele gigante de um olho só, né, para eles poderem seguir viagem. Ter apenas um olho e habitar em caverna representa a monoideia que nos aprisiona e que tentamos aprisionar outros tantos somente naquilo que pensamos. Então, o herói necessita vencer esse projeto e alargar sua visão para conseguir chegar ao seu ponto de encontro com a sua vitória. Então, vejam vocês, que coisa interessante, né? O olho só, então, pode ser uma monoideia. O que é uma monoideia? Tem pessoas que só vê uma coisa. Ele só consegue enxergar um ponto. Então, eu quero ser rico, por exemplo. Então, ele só vê aquilo. Só vê riqueza. Ele quer chegar à riqueza, né? Então, ele fica com aquela monoideia. E ele aprisiona todo mundo na sua monoideia. Começa a dar umas teorias, né, meio esquisitas, né? Até você pode saquear, você pode roubar, você pode corromper, ser corrompido, não tem problema nenhum, desde que você esteja buscando a sua riqueza. Então, isso é uma monoideia, que aprisiona outras pessoas também nela, sabe? E aí você serve daquele banquete da proposta que ele está buscando. Então, tem pessoas que têm monoideia de sexo, só pensam em sexo. Então, eles ficam ligados a isso o tempo todo. O que vai acontecer? Ele vai ficar entorpecido, né? Ele vai ficar preso naquilo e vai prender pessoas com ele. André Luiz trabalha muito essa questão da monoideia. Então, nós temos que deixar a nossa mente liberada para que ela possa ver mais além, ver as multidiversidades. Olha, Deus não criou tudo com multidiversidade? Você vê a natureza? Como que ela é multidiversa? Por que eu vou ter uma ideia só, sendo a ideia de Deus multiplicada infinitamente na criação dele? Então, eu tenho que começar a fazer esse pensamento. Então, se eu tenho uma ideia só, eu só penso naquela situação, eu fico o tempo todo perseguindo aquilo, eu tenho que pensar se está sendo útil. Tem pessoas que falam assim, mas eu tenho uma meta para cumprir, então eu crio a meta e vou em cima dela. Ótimo. Não tem nada contra as metas criadas, mas que seja uma coisa que não te aprisione, que não te deixe cativo dessas metas. Senão vira monoideia, vira cíclope, né? Vira aquele gigante de um olho só. Você é um gigante porque quer muito aquilo. Mora numa caverna porque não vê mais nada, você só vê os seus interesses. E tem aquele olho só para ver só aquela condição. E se alimenta daquilo. Então, todos que chegam a você, você quer pegar para ser seu súdito, para ser companheiro. Se você tem uma monoideia e passa por alguém e essa pessoa não aceita, nossa, você briga com ela. Essa pessoa não gosta de mim, essa pessoa é assim, assado. Então, isso é muito perigoso. Vamos relembrar, André Luiz fala muito sobre monoideia. Muito cuidado com elas. Seja multidiverso. Busque outras frentes, outros raios de ação, sabe? E você pode fazer aquilo que você precisa fazer, mas sem a necessidade de ficar preso a uma coisa só. Porque o mundo é muito vasto. Não é isso? Então, dando sequência, né? Eles saíram de lá. Ulisses e seus homens deixaram a ilha e o cíclope ainda tentou impedir, arremessando uma rocha que quase pegou os navios, mas Ulisses conseguiu escapar. Veja que interessante, né?
esse escape da monoideia costuma ser trabalhoso. Quando alguém se julga muito sábio, pode estar aprisionado numa caverna e não quer olhar para fora, temendo ser destronado. Então, seu inconsciente costuma tentar impedir que ele avance e se liberte. É preciso força e determinação. Força e determinação. É que as pessoas precisam para vencer a sua monoideia. Então, meu amigo, eu vejo pessoas que são aficionadas em determinado clube de futebol. Aquilo é uma diversão, aquilo tem que ser uma diversão. Aquilo não tem que ser uma religião. Aquilo não tem que ser um trabalho. Aquilo é uma diversão. Porque senão ele passa a viver em função do clube. Se o clube vai muito bem, ele vai bem. Se o clube começa a não ir tão bem, ele já não vai tão bem. E esses clubes, né, qualquer tipo de esporte, ele é feito para ajudar aqueles atletas a expandirem, né, as suas potencialidades. Então, é certo que uma vez um grupo vai vencer, outra vez o outro vai vencer, e vai alternando, para que os atletas se sintam motivados para o ato das suas solturas, né? Muitas vezes foram pessoas que participaram de eventos aí muito tristes do passado, onde foram mutilados, né? Muitas vezes amarrados em troncos, muitas vezes em guerras, trucidados. Então, o esporte ele é uma maneira também, né, de fazer esses espíritos retomarem a sua energia, o seu centro de controle emocional, o seu centro de controle e expandir, o seu centro de controle de expansão do seu talento. Então, você tem talento nas variadas modalidades de esportes, porque esse talento, ele já era talento, só que ele estava preso a alguma circunstância. Aí ele se liberta daquela circunstância e se acha de novo um espírito livre para continuar, para prosseguir. Então, nós temos que ter essas ideias, essas certezas, né, para que a gente não fique preso a uma determinada coisa que não vai ser. Se o meu time, o meu clube vencer sempre, eu vou cansar das vitórias. E o outro, coitado, né, não vai ter a chance de também expandir seus talentos. Então, isso é uma alternância, sabe? O bonito é quando o vencido cumprimenta o vencedor. Então, naquele momento, e todo esporte, gente, não é só técnica e tática. Eu fico vendo esses técnicos e analistas de esporte, eu só fico analisando técnica e táticas, né? Meu amigo, o mais importante eles não falam, que é o ambiente psicológico criado, já mesmo antes das competições. Cria-se um ambiente psicológico e tudo vai ser influenciado por aquele ambiente psicológico. Então, é preciso saber dessas coisas para não ficar aí falando, como a gente vê, culpando determinado atleta ou outro, ou determinada comissão técnica ou determinada diretoria. Não, não é. Existe um ambiente psicológico. Quando começarmos a estudar isso, vamos entender melhor o que significa, para que existe o esporte no mundo. Pode ser que tenha mundos aí que não tem a possibilidade do esporte. As pessoas não podem praticar esporte porque não merecem. Ainda não chegou ao nível do merecimento de uma prática de algo tão bonito, tão elegante como o esporte. Mas é preciso ter esses conhecimentos também, né? Desde a antiguidade clássica, os mesopotâmicos já sabiam da vida em outros planetas. Sabia que essa imensidão cósmica não abriga apenas vida num pequeno planeta como a Terra. E o Senhor Jesus nos disse: há muitas moradas na casa do Pai. E por que nós insistimos nessa ideia de que é possível a vida só na Terra? É evidente que para as nossas atuais condições, a Terra é excelente,
porque temos um corpo físico, material, porém, lá no futuro, via perispírito, que pode ser adaptável a qualquer planeta, tudo será entendido pelo homem. Mas é preciso ter a vontade de entender essa regra. A regra de que esse universo magnífico, maravilhoso, é um local de habitação dos filhos e filhas de Deus. Quando nós entendermos assim, com certeza, as nossas ciências avançarão muito e muito para nos informar mais, muito mais, sobre a beleza do universo e a sua utilidade para todos os filhos de Deus, num projeto de evolução, num projeto rumo à perfeição. Então vamos continuar aqui. Em seguida, Ulisses e seus homens chegam à ilha de Éolo, monarca a quem Júpiter confiara o governo dos ventos, para levá-los adiante ou retê-los conforme o seu desejo. Agora eles chegaram nos ventos, né? O vento é uma força da natureza, né? Que leva, que traz, que arrasta, que destrói, mas que também torna-se brisa. Então, vai depender muito, né, do que Júpiter, né, o que os deuses querem para aqueles que estão postos, né, ao vento. Então, vamos ver o que acontece lá com essa questão dos ventos. O Éolo, né? Ele recebeu Ulisses, o Éolo é esse deus aí que recebeu Ulisses de forma hospitaleira. Ulisses, ao partir, recebeu de presente ventos que poderiam ser nocivos e perigosos, ordenando que ventos favoráveis levassem Ulisses em direção ao seu país. Então, tudo veio em uma bolsa. Durante 9 dias, eles velejaram à frente do vento. Ulisses comandou o leme sem dormir. O vento estava numa bolsa. Então, o vento leva, não é isso? Vamos ver aqui ainda sobre esse tema, né? O vento estava numa bolsa fechada, com um feixe de prata. Quando Ulisses adormeceu, os tripulantes acharam que eram presentes valiosos oferecidos pelo amável rei a Ulisses. Queriam ficar com um pouco desse tesouro. E, ao abrirem a bolsa, o vento escapou. Os navios saíram do curso e Éolo ficou tão furioso que se recusou a ajudá-los. Tiveram que remar muito para escaparem da força dos ventos contrários. Os ventos levam e trazem. É preciso não viver ao sabor dos ventos, e sim conscientes do que buscamos. Os ventos podem nos libertar, como nos levar a prisões. Os ventos são os pensamentos que flutuam e que nos libertam ou não. Saibamos conviver com eles. Você observa o seguinte, né? Que o vento que leva estava com Ulisses, que era o herói, né? Que pode ser você, pode ser eu, né? Pode ser qualquer pessoa. Então, os ventos estavam guardados comigo. Que esse vento me ajudaria, me tiraria do sono. Você vê que Ulisses rema 9 noites sem dormir, porque estava sendo levado pela força da sua vontade para o local que ele queria, que era Ítaca. Ele queria chegar em Ítaca, né, que era a ilha que ele era rei e que tinha esposa e um filho esperando por ele. Só que, de repente, as pessoas, os tripulantes, acharam aquela bolsa e entenderam que aquilo era um presente valioso, um tesouro que eles também queriam, e abriram. Aí deu uma confusão muito grande. Então, muitas vezes, nós estamos indo firmes na nossa direção. Estamos indo firmes dentro da nossa proposta, sendo levados pela vontade, que é uma potência, como Leon Denis diz, que é a maior potência da alma. Então, nós estamos sendo levados por essa potência. E, de repente, pensamentos começam a chegar. Mas será que é isso mesmo?
Será que você não está perdendo seu tempo? Não. Eu, hein? Que isso? Já levou seu colchão lá para o centro espírita? Também já deu todo o seu dinheiro para comprar cesta básica? Eu, hein? Que isso? O que você está fazendo? Vão divertir. São os tripulantes, né? Que são os nossos pensamentos, que podem perturbar a nossa jornada. Então, meu amigo, minha amiga, se você se predispõe a buscar algo mais evoluído para você, muito cuidado com esses ventos, porque eles podem perturbar a sua jornada. Tá? Muito cuidado mesmo. Esteja firme, confiante, certo ou certa da sua vitória. Mas, olha, cuidado com os pensamentos. São esses tripulantes, né, que vão liberar os ventos furiosos que arrastam a gente do nosso objetivo. Tá? Então, você pode tirar essa conclusão você mesmo aí. Quantas vezes, né, você, por um pensamento, né, você deixou de fazer alguma coisa que era uma coisa útil. Geralmente, os pensamentos negativos, né, eles chegam muito para tirar a gente do rumo. Pode ser uma proposta do ego inferior, que não quer melhorar, que não quer crescer, e se você cresce, ele vai ter que transformar para ego superior, e ele não está afim disso. Então, ele começa a mandar um monte de pensamentos. Começa a brotar pensamento na sua cabeça para te desestimular. Vai hoje no centro, não. Bobagem, sei lá hoje. Vai na sua religião. Vai lá no templo, não. Hoje não está bom. Fica quieto em casa. Você está muito cansado. Nossa, mãe, você não está vendo que você está muito cansado? Muito cansada? Afinal de contas, você não é de ferro? Não sei. E a gente deixa de ir. Aí depois, quando termina no dia seguinte, alguém pergunta assim, você não foi? Você precisa de ver como foi maravilhoso. Foi um encontro tão bom. Pois é, menina, não sei, ontem não estava. Aí vai abaixo o arrependimento, mas já perdeu. Então, minha gente, é isso aí, né? São coisas que nós estamos tirando de proveito dessas grandiosas histórias, né, da mitologia. Depois, eles ancoraram os seus navios. Tudo parecia calmo. Quando os lestrigões, gigantes antropófagos, viram atacarem lançando pedras enormes que partiam e viravam os barcos. Com lanças, executavam os marinheiros. Todos os navios e tripulações foram destruídos, exceto a embarcação de Ulisses, ancorada fora da água. Ulisses ordenou a seus companheiros que remassem e escaparam. Então, chegaram numa ilha lá, que era habitada por lestrigões, né, que eram gigantes que comiam gente, e atacaram, simplesmente atacaram. Né? É uma jornada difícil, meu amigo. O herói, aquele que tenta a sua jornada, ele é muito atacado, né? Por falácias e tudo. Né? Tristes pelo assassinato dos companheiros, mas contentes com sua fuga, os homens saíram daquele local, deixando os lestrigões em paz e seguiram até chegar a outra ilha. Muito bem. Quando estamos atentos na nossa reencarnação, os gigantes do mal não conseguem nos tirar do rumo. Assim deve ser aquele que deseja vencer espiritualmente. Mas, de novo, a gente está falando sobre isso, né? Sobre essa questão de vivermos uma encarnação com vitórias. Não dá, meu amigo, minha amiga, para você estar numa encarnação sem estar analisando isso. Senão você vai errar. O mundo aqui, ele atrai e depois trai. Então, precisa tomar cuidado, muito cuidado com as propostas que esse mundo oferece. Por que ele oferece? Por que Deus permite? Para te testar, para me testar. Então, se eu me entrego facilmente, eu não tenho condições de ascender, né, aos planos superiores. Quando você lê o livro dos mortos, lá do Egito, conta a história de Pepe, né, o faraó, que faleceu, que desencarnou, e a chegada dele ao mundo espiritual. Ele teve que vencer várias etapas. Ele fez uma jornada do herói para chegar ao barco dos imortais, né, e entrar na semente, na serpente que troca de pele.
Olha que coisa interessante. Quer dizer, para ele chegar ao estado de imortalidade, ele tem que vencer muitas e muitas e muitas etapas. Difíceis, mas sempre ajudado. Sempre teve alguém do lado dele. Depois, quando ele chega em um determinado momento, ele encontra a barca da imortalidade. Aí ele deixa de ser mortal. E tem que entrar na serpente que troca de pés, ou seja, ele vai modificar completamente por dentro e por fora. Então, é uma jornada. Agora, a maioria, meu amigo, não passa aqui do umbral. Não passa. Quando não fica enterrado aqui mesmo, dentro das casas, dentro dos trabalhos que eles executavam, né? E choramingando pelos campos. Tristes, aborrecidos, presos aos encarnados que ficaram. Enfim, olha, meu amigo, minha amiga, é hora da gente dizer basta para isso. Encarnações de baixo teor espiritual não levam a gente a nada. São experiências funestas que não vão potencializar o indivíduo no seu projeto de retorno a Deus. Então, pensa aí, não é viver só, é viver com conhecimento de causa. Tá? E foram agora para uma outra ilha, né? A ilha de Ea. Lá vivia Circe, que era a filha do Sol. Ancorando ali, Ulisses subiu uma colina e não viu sinais de habitação, a não ser no centro da ilha, onde havia um palácio envolto por árvores. Circe é muito comentado, né, na mitologia. Enviou metade da tripulação para verificar se receberia hospitalidade. Ao se aproximarem do palácio, encontraram leões, tigres e lobos, não ferozes, domados pela arte de Circe. Todos tinham sido homens, mas domados pelos feitiços de Circe. Olha onde isso vai chegar, né? Vamos dar continuidade aqui. Uma música agradável, emitida por voz feminina, encantava. Euríloco, o chefe do grupo, chamou em voz alta. Circe os convidou a entrar no palácio, mas o fizeram com cuidados. E aí vai. Ela os tocou um a um, que viraram porcos. Isso depois de um banquete oferecido por ela, ficaram com a cabeça, corpo e voz de porcos. Entretanto, suas mentes permaneciam como antes. Então ofereceram bolotas dadas aos suínos. Veja que coisa interessante, né? Quer dizer que chegou lá na ilha da Circe, a Circe era linda, tocava bem, né? Encantava a todos, mas transformava todos em animais. Ou seja, tirava da condição, né, daquelas criaturas a sua potência de humano. Isso não acontece sempre. Quantas vezes nós somos encantados por coisas aí meio que não funcionam, né? E somos transformados por isso? Às vezes, por exemplo, numa família, tem lá pai, mãe, os filhos, né? Tudo vive em harmonia, mas a um determinado momento, um deles, ou um filho ou uma filha, começa a se relacionar com uma outra pessoa. E essa outra pessoa começa a intuir, esse filho ou essa filha, de que ele deveria libertar-se da família, ou ela libertar-se da família. E aí a pessoa totalmente domada, como é o caso de Circe aqui, totalmente domada, acaba abandonando a família. Sai de grupo de WhatsApp, né? Fala que ninguém entende ele, que ele vai viver feliz com o grande amor da vida dele. Ora, um grande amor não separa ninguém. Um grande amor respeita a família. Então a pessoa fica tão entorpecida que não percebe isso. Nossa, essa pessoa está me afastando da família. Essa pessoa está me tirando de perto dos meus, porque alguma coisa estranha ela está querendo comigo. Você já se sentiu assim? Entorpecido, encantado
por alguém? Jesus não queria isso. Ele não queria que as pessoas ficassem no encantamento. Ele curava e falava, a tua fé te curou. Tá? Mas não volta a pecar não, porque vai ser pior para você. Falava com os apóstolos, né? Sejam luz, façam brilhar a sua luz. Seja o sol da terra. Ou seja, ele mandava a pessoa trabalhar. Ele orientava. O negócio é o seguinte, não fica aqui nos meus encantos não, porque você vai se perder. Eu não vou te salvar, quem vai te salvar é você. Às vezes a gente vê pessoas até hoje que acreditam que a salvação vem do alto, né? Em determinado momento eu serei salvo. Meu amigo, isso é encantamento da ilusão. E esses encantamentos estão muito ligados à ilusão. Então eu posso encontrar uma pessoa muito interessante, muito bonita, né? Ser inteligente, mas com certeza ela traz problemas. Não tem ainda aquele nível de pessoa, é muito raro você encontrar uma pessoa que não tem problemas, né? Muito raros, muito raro. Tem um caso de um rapaz que saiu procurando a pessoa ideal para casar. Então ele falou para os amigos dele assim, ó, estou saindo, estou largando vocês aqui, porque eu vou procurar aí pelo mundo uma pessoa ideal para ficar comigo. Tem que ser uma pessoa especial, uma pessoa diferente. Certo? Aí, minha gente, aconteceu uma coisa interessante. Passado um tempo, ele voltou, sem ninguém. Aí perguntaram para ele, você não encontrou a pessoa ideal? Ele falou, encontrei. Mas e por que você não está com ela? Porque ela também estava fazendo a mesma procura que eu. Ou seja, ele também não era ideal. Então, isso aí é muito sério, sabe? Nós temos que analisar que não tem nenhum ser humano esteja revestido de todo poder e glória. Ainda não. Um dia sim, mas hoje não. Hoje nós encontramos pessoas com muitas dificuldades, mas que às vezes a gente tem que estar junto para junto sentar, um ajudar o outro. Essa é a proposta dos encontros. Agora eu tenho que sair sabendo disso. Sem ilusão, sem fantasia, sem nada que me destrone de mim mesmo, né? Nessa minha busca interminável de ser melhor. Agora, se eu não empreendo, né? Se eu não empreendo isso para mim, né? Vai ser difícil. Porque eu não coloco uma possibilidade em mim para fazer isso. Tá vendo, meus amigos? É bom pensar, né? Então, vamos continuar aqui. Euríloco correu até Ulisses e contou o acontecido. Esse decidiu ele mesmo ir salvar os companheiros. Pelo caminho, um jovem de nome Mercúrio apareceu para ajudá-lo, oferecendo-lhe um ramo de alho silvestre, excelente contra bruxarias. Chegando ao palácio, foi recebido por Circe de modo gentil. Depois de ter comido e bebido, ela o enviou a Pocilga. Né? Então, Ulisses resolveu encarar o problema. Então, você tem uma pessoa que encanta seus pensamentos, uma pessoa que encanta a sua forma ainda frágil de ser. Ela encanta o seu ego inferior. Né? Aí o Ulisses, que é o herói, aquele que quer crescer na consciência, que quer subir, aí ele fala, não, eu vou lá pessoalmente, vou ver o que é esse negócio, vou enfrentar isso. Porque quando eu resolvo enfrentar o perigo, eu espanto o mau pensamento. O mau pensamento é frágil, ele é muito assim, infantil, ele é muito estranho, sabe? Então eu tenho que vencer esse mau pensamento. Quando começar a chegar um monte de mau pensamento para você, você dá uma de Ulisses. Espera aí, vou enfrentar isso aí. O que está acontecendo? Por que eu estou triste hoje? O que aconteceu comigo? Eu matei alguém? Não. Roubei de alguém? Não. Né? Alguém me feriu? Não. Por que eu estou triste, então? Se o Senhor da vida
Me diz para eu ser alegre, ser feliz? Faz uma prece, você espanta. Você encara o seu pensamento e espanta esse pensamento. Tá? Então, Ulisses foi lá encarar a nossa prezada, né, Circe. Os companheiros, contudo, lembraram-no dos sentimentos mais nobres e ele aceitou a repreensão com gratidão. Circe os aconselhou a partir com segurança pela costa das sereias. Essas tinham o poder de seduzir com seus encantos, ninfas que eram. Os marinheiros se lançaram ao mar até morrer. Então você vê que essa tripulação do Ulisses era engraçada, né? Outro dia eu estava pensando nisso. Essa tripulação morre gente, mas está sempre tendo gente, está sempre tendo tripulação. São os pensamentos que vêm, né? Os desejos. Muitas vezes, os desejos são muito ingratos. Né? Os desejos nos aprisionam, muitas vezes, naquela coisa de que tem que ser do jeito que eu quero, agora e pronto, e você tem que fazer isso. Então, aí você mata aquele desejo, daqui a pouco ele surge de novo. Como esses monstros, né? Da própria mitologia que surge, né? Não sei quantas cabeças que ele tem, você corta uma cabeça, parece duas. Então, isso assim, você tem que ter muita condição de suplantar essas dificuldades. Né? Porque essas dificuldades, elas vão se multiplicando até você ser o vencedor final. Chega uma hora que elas não têm mais acesso. Certo? Essa história da Circe é muito interessante. Né? Você vê que ela era encantadora, transformava homens em animais, né? Mas se ela fosse defrontada, ela deixava partir. Então, muitas vezes, aí, as pessoas tentam nos fazer de animais. Né? Bebe, rapaz, vai bebendo aí, isso aí é de graça e tal. Aí a pessoa vira um palhaço, vira um macaco. Não vira? Outra hora, que é isso? Você vai aguentar uma dessa? Ah, não aguentava isso, não. Eu partia para cima. Um gorila. Aí vem uma pessoa toda... você é um gatinho, você é uma gatinha. Pronto, aí a pessoa se derrete todo. Transformou em animal. Então, minha gente, olha, a mitologia é fantástica. São aulas em cima de aulas. Né? Circe é uma coisa, né? Então, Ulisses ia agora enfrentar as sereias, né? Então, ele foi aconselhado a ser amarrado ao mastro do seu navio e seu pessoal foi instruído de forma severa a não ouvir as solicitações e não o soltar, até terem passado pela Ilha das Sereias. Ulisses obedeceu, encheu os ouvidos dos marinheiros com cera e amarrou-se ao mastro do navio. Agora, eles iam passar pelas ninfas. Ninfas são aquelas encantadoras senhoras jovens, né? Que têm um olhar bonito, penetrante, que tem um cantar muito interessante, que te leva para o fundo do mar, te leva para o fundo da sua proposta de consciência. Então, muito cuidado com esses encantos, né, que chegam. Muito cuidado. A gente, às vezes, vê filmes, e esses filmes são interessantes. Por quê? Às vezes a pessoa vai bem e aparece uma moça que parece uma deusa, né? Mas aquilo é tudo maquiado, né? Você sabe. Na verdade, a atriz não é aquilo tudo, não. Aí vem aquela moça linda, maravilhosa e tal. Pronto. Aí o sujeito que está casado, que está lá cuidando dos filhos, da família, se encanta pelo cantar da sereia. E a sereia tem sempre aquele canto, né? Ligado, né? a uma melodia que a gente chama de bebida alcoólica. Ou então, um corpo exposto. Olha, pelo amor de Deus, vê se o Papai do Céu aprova isso, gente. Então, você está com a sua esposa ou com o seu esposo, com seus filhos, e de repente pinta uma terceira pessoa, ou quarta, sei lá, e você tem que largar tudo isso para aquela pessoa. Olha, seja inteligente. Se aquela pessoa tivesse que ficar com você, ela chegaria antes. A lei da vida é assim, minha gente. Um dia nós vamos entender de volteios etéreos. No dia que a gente entender de volteios etéreos, a gente vai tomar mais cuidado.
Tudo aproxima da gente no tempo certo para finalidades perfeitas. Então, muito cuidado com isso, sabe? Com o canto da sereia. Amarre-se no mastro, ou seja, firme-se em você, para você não ser levado por esses encantos. Ulisses fez isso. Se amarrou no mastro e falou, aqui eu não saio, não. Né? Vamos ver o que deu essa história toda? Quando se aproximaram da ilha, o mar estava calmo sob suas ondas. Surgiram notas musicais, o encantamento da sereia, né? Tão arrebatadoras e atraentes que Ulisses lutou para se soltar. Gritou e pediu aos homens que o soltassem. Mas eles o prenderam ainda com mais força. Seguiram o curso e a música enfraqueceu até a música deixar de ser ouvida. Ulisses foi desamarrado e os homens tiraram a cera dos seus ouvidos e seguiram a viagem. Tem uma orientação aqui, vamos a ela. Olha, é preciso tapar os ouvidos contra as sugestões do mal e nos amarrarmos a ideias superiores antes de sermos atraídos por cantos e encantos que nos prejudicam. A beleza deve ser pontos de referência sublimes e não engodos que nos destronam. Fica para você, meu amigo, minha amiga, isso aí. Né? Fica para você, porque hoje tem muita sereia. Tem sereia masculina e sereia feminina. Então, muito cuidado com essas sereias. A nossa atualidade, pode ser que lá na época dos gregos, sereia era só feminino. Não, mas tem masculino também. Então, cuidado com esses cantos e encantos das sereias. Não vai te dar nada a não ser te levar para o fundo, para o subterrâneo dos oceanos, que é o seu subterrâneo moral, seu subterrâneo ético. Isso não vai ser bom, não. Percebe como é que nós temos que estar atentos? Vamos continuar, que essa aventura linda do Ulisses, né? Seguindo viagem, Ulisses encontrou Calipso, que o recebeu com hospitalidade e apaixonou-se por ele. Quis permanecer para sempre com ele, prometendo a imortalidade. Ulisses queria retornar a Ítaca para sua Penélope e seu filho Telêmaco. Calipso recebeu ordens para deixar e partir. Quase sempre, né, quando nós estamos encerrando a nossa jornada, aparece um atrativo. Né? Vou dar um exemplo para vocês. Assim, eu não sei se isso acontece contigo, espero que não. Né? Poxa, você está terminando o teu dia. Né? Seu dia foi ótimo, você fez tanta coisa maravilhosa no seu trabalho, na sua vida, naquilo que você se propôs a fazer, né? Você fez muito bem feito. E agora você tem que ir para casa, para você fazer uma leitura, para você tomar um banho, descansar, estar com os seus, ou mesmo com a sua família, com a sua casa, que é o seu ambiente, né, que ali é acolhedor para você. Então tem tudo de bom para você vencer o teu dia de paz. Você terminou a tua jornada, está no ponto final da jornada. Aí aparece um telefonema. Fulana, o que você vai fazer agora? Pois é, estou indo para casa. Nada, vamos para casa nada. Ó, vai ter um evento tal, assim, tá querendo te levar lá. Vamos para lá. Amigo, você perdeu o teu dia. Porque aquilo que você construiu de maravilha, você pode destruir ali. Sabe? Cuidado com esses eventos que surgem assim repentinamente. O evento, a gente tem que se programar para ele. Então, você vai a um evento, então se programa. O que vai ter lá no evento? Quem vai estar lá? O que eu vou fazer lá? É importante para mim ou não é? Não vá te rodão, não, porque pode dar muito errado. Pode ser que não aconteça nada, mas pode ser que aconteça. Então, na dúvida, amigo, não ultrapasse. Calipso é essa pessoa, né? Que chegou para ele e falou assim, o negócio é o seguinte, queria ficar contigo. Fica comigo aqui. Estou apaixonado por você. Ô, amigo, vamos lá, o que tem? Nossa, vai ser tão bom, a gente vai encontrar outros amigos, não sei o que e tal. Mas você já venceu o teu dia, você está cansado. Isso não estava na tua programação, você não analisou se valia a pena ir, né?
Aí você vai igual um bobinho, uma bobinha, né? Aí pode acontecer coisas muito complicadas, muito complicadas. Então, amigo, amiga, assim, Calypso é aquela coisa do fim de tarde, fim da jornada. Eu venci cíclopes, eu venci os destragões, eu venci as cegonhas, eu venci gigantes, eu venci antropófagos, eu venci tudo isso. Venci sereia, venci aquela que encanta e transforma a gente em animal, venci tudo isso, foi a jornada de Ulisses. Agora chega uma coisa delicada, bonita. Ô, meu amigo, vamos lá. Ô, minha amiga, vamos lá. Tá. E aí, pronto. Programe-se. Tudo que você for fazer, programe-se antes. Porque aí você está livre, pode estar livre de eventos que vão te fazer mal. E mesmo porque você vai chegar em casa cansado ou cansada, não vai curtir. Gente, o ambiente da casa da gente, quando ele é bem organizado, quando a gente está bem, né? O ambiente da casa da gente é um alimento. Não, você chega em casa, acende um abajur, põe uma música bem suave, gente, isso é alimento. É melhor do que numa churrascaria, é melhor do que numa hamburgueria, né? Você está se alimentando de paz. Tente fazer isso com você, tente ser útil e amigo de você, alimentando-se da paz e da tranquilidade do dever bem cumprido. Olha, há uma coisa que só nós não desprezamos completamente, porque está íncito em nós desde o tempo da nossa criação por Deus. Trazemos isso. Faz parte de cada um. Eu estou me referindo à serenidade. Essa serenidade que faz com que tudo aconteça. Que as galáxias sejam construídas e que cumpram as suas funções no âmbito universal. É a serenidade do rolar dos mundos, a serenidade da natureza que floresce e frutifica, a serenidade da chuva que drena o solo. A paz é filha da serenidade. Se nós não buscarmos cultivar a paz, com certeza trabalharemos muito, muito e construiremos pouco. Às vezes uma encarnação inteira, trabalhando sem cessar, dia e noite, sol a sol, e se constrói pouco. Porque falta a serenidade, falta a paz para alinhar as coisas nos seus devidos lugares. Busca a paz e siga, disse Pedro. Busca a tua paz, busca a tua serenidade, e você vai ver quanto você vai ganhar com isso. Quando estamos determinados na viagem para a espiritualidade, encontros podem surgir. É preciso saber identificá-los para que não nos perturbem a jornada. Se mantivermos firmes, os perigos se afastam, mas é preciso muita determinação e vontade superior. Às vezes esses encantos vêm em formas tão bonitinhas, né? Coloridas, diferentes, mas é aí que você tem que ser teu amigo, tua amiga. Eu quero isso, isso para mim é bom de fato, sabe? Muito interessante tudo isso, né, gente? Então vamos refletir agora num poema, né? Fizemos a jornada de Ulisses, saindo de Troia até Ítaca. Ele chega na casa dele, né? A família dele está lá, Penélope, que foi muitas vezes foi buscada para se casar, né? Então muita gente lá à procura de
trono, porque ele era rei, né? Então queria o trono dele. Penélope se manteve firme. Não. Eu vou esperar por ele. Esperou 20 anos, segundo a lenda. E o filho dele cresceu, virou um rapaz, né? E orgulhoso do pai. Então Ulisses venceu muitas etapas. Vocês viram aí. Quantas etapas ele venceu nessa jornada de Troia até Ítaca. Depois você pega o mapa do Mar Egeu, antigo, né? Que você vai ver a jornada dele, por onde ele passou. Isso aconteceu mesmo, gente? Não sei. Mas como eu não sei, não posso dizer que não aconteceu. Não talvez nessa forma, como está dizendo aí, mas jornadas perigosas, com mares bravios, com lugares inóspitos, né? Com bichos perigosos. Pode ter acontecido sim. Com pessoas que moravam nessas ilhas, eram pessoas más, grupos de bandoleiros, por exemplo, que se abrigavam ali. Tudo isso pode ter acontecido. Só que eles criaram, né, eles fizeram uma caricatura para fortalecer a mensagem. Pode ter acontecido, pode não ter acontecido, mas ficou uma história bem interessante para te dizer: você quer vencer, meu irmão, minha irmã? Você quer vencer nessa encarnação? Está aí. Procure estudar tudo isso. Pode ser que não vai acontecer exatamente com você, mas alguma coisa vai acontecer para tentar te impedir e para te fortalecer para caminhar. Então vamos ver o nosso poema de hoje? Sim, somos todos heróis, se assim desejarmos. É preciso muita coragem para sair do ontem e caminhar resoluto para as novas definições. Desculpe-me. Para as novas definições. Construções felizes serão sempre aquelas que fizermos tendo por meta os avanços espirituais. Os males existem. Contudo, existe também o bem. A escolha é de cada um. Tornar-se Ulisses, Hércules, ou ambos, é questão de pura escolha e união permanente com o quente que espanta o frio. Aquece e vai. Aquecendo-se, ilumina, e a luz conduz o que deseja chegar. Está aí o poema nosso, né, de hoje, para que a gente possa pensar e refletir muito sobre ele, né? Bom, então, no nosso resumão de hoje, minha gente, você percebeu que quanto a mitologia nos ajuda a crescer pelas luzes que ela derrama sobre os estudiosos da vida. Ulisses tinha uma meta, Penélope, seu grande amor. Nessa aventura, percebemos que o amor é o grande libertador de consciências. O eu profundo é puro amor, que pode ser Penélope, e Penélope é o eu profundo, aguardando seu herói numa ilha bendita. Gostou? Quem sabe a sua Penélope, né, está aí te aguardando, né, para você chegar até lá. Então, minha gente, aqui está, né, Mitologia em Pauta, temporada 2, Heróis, Lendas, Fábulas e seus Desdobramentos. Nós já fizemos as deusas em nossos dias, no episódio 1. Estou falando da temporada 2, né? No episódio 2, quem são os heróis? 3, duas lendas, Tristão e Isolda, Medusa e Perseu. Hoje, Aventuras de Ulisses. E no próximo mês, no próximo estudo, Aventuras de Hércules. Eu vou voltar aqui, que eu teve um probleminha aqui com a cor, né? Então, você percebeu o quanto a mitologia nos ajuda a crescer pelas luzes que ela derrama sobre os estudiosos da vida? Ulisses tinha uma meta, Penélope, seu grande amor. Nessa aventura, percebemos que o amor é o grande libertador de consciências. O eu profundo é puro amor, que pode ser Penélope. E Penélope é o seu profundo, aguardando o seu herói numa ilha bendita. Então, Hércules sai lá do... Vamos colocar maiorzinho aqui.
Hércules sai lá de Troia e tem uma meta, Penélope e Telêmaco, esposa e filho. Eu vou chegar até eles. Então, o herói espiritual, a jornada do herói espiritual eu tenho que entender a mensagem profunda que eu trago comigo a partir de Deus e que o Senhor Jesus potencializou no mundo com a sua mensagem e com a sua vida. Então, eu tenho que buscar isso. Certo? Então, heróis, né? Somos todos nós, minha gente. Todos nós somos esses grandes heróis. Porque nós precisamos saber lidar com tudo isso, né? De novo aqui, porque também ficou, né, escuro, né? O herói que somos. Sim, somos todos heróis, se assim desejarmos. É preciso muita coragem para sair do ontem e caminhar resoluto para novas definições. Construções felizes serão sempre aquelas que fizermos tendo por meta os avanços espirituais. Os males existem, contudo, existe também o bem, a escolha de cada um. Tornar-se Ulisses ou Hércules, ou ambos, é questão de pura escolha e união permanente com o quente que espanta o frio, aquece e vai. Aquecendo se ilumina e a luz conduz o que deseja chegar. Então a luz está aí do seu lado, se você quiser. Então, episódio 5, né, serão aventuras de Hércules, tá bom? Eu estou aqui terminando o nosso estudo de hoje. Eu estou muito agradecido a vocês por estarem conosco. Sabe, eu fico muito feliz de ver os milhares de visualizações desse trabalho. Milhares. Então, eu fico muito feliz com isso. Por saber que as pessoas conversam com elas mesmas estudando isso. Eu terminei de fazer uma palestra um dia desses. Aí, quando eu terminei, chegou uma senhora para mim e falou comigo assim: eu assisto Mitologia em Pauta. E eu fiquei encantado com as coisas que são colocadas naquele estudo. Muito obrigada pelas suas reflexões e por trazer para a gente, né, uma informação tão útil. Então, meu amigo, compartilhe esse estudo, fala para os seus amigos, para as suas amigas. Nós estamos completando hoje 14 episódios. 10 da primeira temporada e 4 dessa segunda temporada. Ainda teremos mais outros episódios. Então, vamos compartilhar isso para que a gente possa ter mais elementos de pesquisa e mais forças para a gente lutar para chegar a uma vitória final. Muito obrigado, tá? De coração. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro aqui no Mitologia em Pauta. Tchau. É preciso tornar-se herói, mesmo que seja necessário destruir conceitos errados ou vencidos. O herói é forte e destemido. Obrigada por estar conosco nesse episódio de Mitologia em Pauta. Esperamos você no próximo estudo para mais descobertas e reflexões. Até lá!